E o Sgarbi mandou essa após a derrota do São Paulo para a Portuguesa por 3-2. Se liga só. A chance do São Paulo cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista existe e é real. Só para ter uma noção da situação que se encontra o clube hoje e uma pergunta sincera, tá? Pro torcedor, pra gente começar aqui o vídeo. Cara, responde aí nos comentários, tá? Porque eu tô pensando aqui e eu não consegui chegar numa resposta nos últimos 5 meses. Qual foi a última vez que você, torcedor, parou, sentou ali no seu sofá, na sua cama, na sua cadeira, tava no estádio, enfim, assistiu um jogo do São Paulo, que quando acabou o jogo você falou: caraca, orgulho do time. O time jogou bem. O time convenceu. Faz quanto tempo, cara, que isso não acontece? Aí eu parei pra ver em relação aos jogos assim. Não vou contar aquele 3-0 contra o Inter, né? Que foi logo depois de tomar 6 do Fluminense. O Inter brigando pra não cair na Vila Belmiro. De verdade, qual foi o último jogo que o torcedor parou e ficou satisfeito? Falou assim: caramba, o São Paulo jogou bola, cara. Caramba, os jogadores jogaram bem. Caramba, o São Paulo me convenceu. Faz muito tempo. Faz muito tempo. E aí vamos lá. Eu sei que o São Paulo passa por uma crise, uma turbulência política gigantesca. Inclusive, vai sair um vídeo hoje, né? Tô gravando depois da meia-noite, sobre as mudanças que começaram. Márcio Carlomagno não é mais CEO do São Paulo e o Dedé não é mais diretor do Clube Social de São Paulo. Eu sei que o São Paulo passa por uma crise política que afeta o campo. Eu sei que o São Paulo passa por uma crise financeira que afeta o campo. Eu sei que o São Paulo passa por uma crise de credibilidade que afeta o campo. Eu sei que o Crespo passou por uma crise, né, no modo geral, São Paulo, né, mas o Crespo foi afetado nisso no departamento médico, que foi uma vergonha em 25. Afeta o campo também. Só que até quando? E é uma pergunta sincera, tá? E eu não sou desses caras imediatistas com treinador, de que tal. Mas até quando o treinador pode e vai ficar se apegando nisso para justificar um futebol que não vem sendo jogado, um futebol que o São Paulo não vem desempenhando? Até quando, cara? Porque assim, sendo muito sincero, tá? A chance de São Paulo cair no Campeonato Paulista, como eu falei, é real, galera. Não é aquele papinho furado de que para gerar pânico, de nossa, meu Deus do céu, caramba, será? Não, é real. O São Paulo tem mais 4 jogos no Paulista. Palmeiras fora de casa. A tendência, o São Paulo enfrentando o Palmeiras fora de casa, é não conseguir uma vitória. O São Paulo não conseguiu uma vitória. Aí tem o Santos em casa, e vai estar. O jogo contra o Santos é entre uma partida contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro e outra partida contra o Santos, também no Brasileiro. Já começa a pauleira ali. Palmeiras fora de casa, Santos em casa, Primavera em casa, que aí Primavera em casa, que é a obrigação vencer essa partida. Só que me assusta, né? O Primavera venceu o Mirassol, por exemplo, que o São Paulo tomou 3 na primeira rodada. Então, assim, a Lusa também é um time fraco que o São Paulo perdeu em casa, teoricamente, né? Um time de menor expressão hoje. A Lusa é gigantesca, né? De menor expressão, eu digo em relação ao futebol, em relação à divisão nacional, tudo. E aí, pra fechar, um jogo dificílimo, né? De um time que também tá muito mal na tabela, que é a Ponte Preta, mas lá em Campinas. São 4 jogos, 2 clássicos, um jogo dificílimo contra a Ponte lá, e aqui o Primavera, em casa. O São Paulo tem que somar pelo menos, nesses jogos, 5 pontos para não cair. Me acontece, 9 pontos no Paulista para não cair, 8 talvez. Vamos colocar 8 então, vai. Mas 5, é isso. Tem que somar 5, 4 pontos. Ao todo, no total no Paulista, 9, 8 pontos. Então, assim, a chance de cair é real. É real. E a gente vê assim, lógico que, mais uma vez, o Crespo não é o principal culpado, não é o principal problema de São Paulo, só que a cobrança tem que existir. A cobrança tem que acontecer, porque o que ele fez nesse jogo contra a Portuguesa é uma vergonha. Primeiro começa pela escalação, né? Uma zaga com 2 zagueiros que nunca jogaram juntos. Totalmente desentrosado. O Rafael Tolói que... Tolói tá... Pelo amor de Deus, o primeiro gol, nossa senhora, o Tolói, né, cara? E assim... Falar o que do Tolói, que ele tá jogando no São Paulo? Tá jogando nada, né? Sempre que tá sendo acionado, assim, machucou no passado. Mas, enfim. Aí uma zaga que nunca jogou junto. Aí ele vai mexer no clube e faz uma zona, uma bagunça ali nas laterais. Mas improvisa todo mundo. O moleque tava bem ali, vira lateral. Bagunça, cara. O São Paulo virou uma bagunça. Bagunça. Jogadores também que não estão desempenhando nada. E a cobrança precisa existir nesses jogadores. No modo geral, no elenco. Não tá jogando nada. Ah, mas tá sem receber. Concordo que aí o jogador... Poxa, o mínimo é o jogador receber para desempenhar. Só que aí mudou a diretoria, o Maci já prometeu que vai pagar. Joga bola, cara. Vocês querem ficar marcados para sempre na história de São Paulo como jogadores que rebaixaram São Paulo no Paulista pela primeira vez na história? Eu acho que não. Particularmente, eu acho que não. Então, assim, apesar da crise política, apesar de tudo, Crespo,
tá na hora do São Paulo começar a jogar bola, irmão. Porque o seu tá começando a ficar na reta. Tá começando a ficar na reta. E é inevitável isso. Hoje a torcida já te xingou, te vaiou no estádio. Eu vi, tava lá, eu vi. Então agora você pega um clássico contra o Palmeiras. E aí? Se for goleado nesse clássico? Dizem por aí que muitos líderes do elenco, e eu afirmo aqui com informação, inclusive, não gostam de você. E aí eu entro no meio termo, né? Porque assim, eu sou contra jogador ficar de birrinha com o treinador. O jogador é funcionário do clube. O jogador tá ali para trabalhar. O treinador é chefe. E é muito fácil hoje ser jogador no sentido de... Ah, esse treinador aí, tô insatisfeito com ele, acho ele fraco, não gosto das ideias dele, não me coloca para jogar. Ah, não gosto dele, vou derrubar ele. É absurdo, né, cara? O jogador ali que recebe salário milionário no São Paulo, no modo geral. Grande parte hoje em dia recebe salário milionário, quase milionário. Tem que jogar bola. Gostando ou não do treinador, tem que jogar bola. Só que aí eu me questiono também do Crespo não fazer o time jogar bola há 6 meses. 6 meses já que o São Paulo não joga bola. Então é a pergunta que fica, até quando? E vale estar, né? A vergonha que a antiga gestão, a gestão atual, mas antiga, né, no modo geral, fez com o clube, né? Porque São Paulo tá colhendo frutos aí de tudo isso, né? De arrebentar o clube largado. São Paulo tá largado. Galera, de certa forma o Sgarbi ele tem razão. Mas eu acredito que o São Paulo não caia para a segunda divisão no Campeonato Paulista. É como eu já disse aqui no canal. A classificação para a próxima fase do Paulistão não será nada fácil, até porque o São Paulo tem uma sequência difícil pela frente, mas eu não acredito aí que o São Paulo será rebaixado. Até porque no Campeonato Paulista tem aí equipes que são inferiores ao elenco do São Paulo. Por mais que o São Paulo esteja aí enfrentando um momento turbulento, né, não só dentro de campo, mas principalmente fora dele, com aí a parte política do tricolor aí totalmente em ebulição, totalmente aí pegando fogo, com denúncias aí policiais. O São Paulo está sendo alvo de investigações policiais envolvendo aí suspeitas de corrupção. O clima está totalmente quente nos bastidores do São Paulo. O Júlio Casares ele acabou aí renunciando, acabou aí não esperando aí a próxima etapa, que seria a votação da Assembleia Geral no processo de impeachment. Pediu para sair, óbvio, né? Fez aquele discurso falando que a renúncia não é aí, ele não está concordando aí com as acusações que ele vem sofrendo, mas a renúncia é para preservar a família dele, a saúde dele, aquele blá 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 todo. Mas eu acredito então que o São Paulo não caia para a segunda divisão. Vai ser uma temporada difícil? Vai. O São Paulo tem chances de título, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro ou nas outras competições que vai disputar ao longo de 2026? Eu acredito que não. Eu acredito que o objetivo do São Paulo nessa temporada é tentar pelo menos se manter na elite do futebol brasileiro. Vai correr risco? Vai, mas eu acredito que o São Paulo tem elenco suficiente para segurar a bronca, para segurar esse momento difícil, esse momento de crise aí política, esse momento de crise financeira em que o São Paulo está impossibilitado de fazer grandes reforços aí para tentar aí estimular o time a ir mais longe nesta temporada. Então, é importante que o São Paulo aí tenha os pés no chão nesta temporada de 2026. Hoje temos sim um bom técnico à frente da equipe do São Paulo, que é o técnico Crespo. Tem alguns torcedores que já estão pedindo a demissão do Crespo, mas vamos imaginar, se hoje o São Paulo mandar o Crespo embora, quem queria substituir o Crespo no comando técnico do São Paulo? Me diz aí. E eu digo mais, será que trocando de técnico resolveria os problemas do São Paulo? Os problemas do São Paulo hoje são muito maiores do que um técnico. Os problemas do São Paulo hoje são assim, não tem nem como calcular. E nos próximos dias, pode ser que outras bombas surgem aí no estádio do Morumbi, diante aí do processo de investigação que as autoridades policiais, as autoridades competentes estão fazendo. Então, olha só o que fizeram com o São Paulo Futebol Clube. Então, enquanto essas situações fora de campo não se resolvam, dentro de campo, precisamos apoiar o nosso elenco, apoiar o nosso técnico, para que o São Paulo possa se manter na elite do futebol brasileiro e não aí caia para outra divisão do futebol brasileiro, assim como aconteceu com outras equipes aí manchando a história dos seus clubes. O São Paulo
não pode cair, o São Paulo não pode ficar nessa crise, o São Paulo precisa ressurgir das cinzas e voltar a dominar aí o cenário do futebol brasileiro e do futebol internacional, como fez em um passado recente que orgulha até hoje o tricolor, o torcedor tricolor, e que dá aí saudade e lembrar dessa época aí, dar esperanças para o torcedor tricolor que se acostumou muito a ver o São Paulo no topo, a ver o São Paulo sendo um modelo de gestão, coisa que não acontece hoje, coisa que hoje não faz parte da realidade do São Paulo, que se afunda aí cada vez mais em uma crise que parece que nunca tem fim. Bom, galera, vou ficando por aqui. Qualquer outra novidade sobre a equipe do São Paulo, vou trazendo para vocês. Por isso, mais uma vez, já peço que se inscreva no canal, deixe aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!